segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, com a tia Pri tá tudo ótimo. E hoje nós vamos para a nossa videoaula de português, onde nós vamos falar de textos de divulgação científica, tá bom? Tia Pri conversou com vocês sobre esse assunto, vocês falaram várias coisas interessantes que vocês sabiam a diferença de um texto de divulgação científica para um conto literário ou uma história inventada, e nós trocamos muitas figurinhas, tá? Mas aqui eu vim só pra gente revisar um pouquinho mais e vocês não esquecerem, tá bom? Quando a tia Pri fala de um texto de divulgação científica, é o texto que é um texto, na verdade, que é 100% verdadeiro, que ele informa aos seus leitores as informações, os estudos científicos que são comprovados, são sempre claros e objetivos, tá bom? E simples de entender. E esses textos de divulgação científica, eles são totalmente comprovados, tá? Sabe aqueles cientistas que estudam muito, que pesquisam bastante, então eles só mostram para vocês um texto de divulgação científica quando eles têm certeza, quando é 100% comprovado que é verdadeiro, tá? E nós temos os nossos textos, que são os textos literários, tá? Então, qual é a diferença de um texto literário para um texto de divulgação científica? Muito bem! Eu dei um exemplo para vocês da maior flor do mundo, que foi comprovado cientificamente que essa flor existe, que o tamanho dela é esse, que o nome científico dela é este também. E nós temos também a maior flor do mundo, que é um texto literário, tá? Então a diferença das duas flores, das duas maiores flores do mundo, é que uma é real e a outra é uma história inventada, é uma história fantasiada, tá bom? Então quando não se trata de um texto científico, sempre que você ler o texto, ao final do texto vai ter o nome do pesquisador, o nome da universidade, o nome do laboratório, vai ter o ano que foi descoberta essa pesquisa, tá bom? E já quando você for ler um texto literário, vai ter o nome do autor, do ilustrador que pintou e algumas biografias do autor, tá? Ele é um autor, ele não é um cientista, tá bom? Então essa é a diferença de um texto literário para um texto de divulgação científica, tá? Vocês que são curiosos, vocês amam animais, vocês amam saber das espécies dos animais, o modo como eles vivem, como eles sobrevivem, como eles se alimentam. É bem legal vocês procurarem. Vocês lembram que nós falamos sobre a enciclopédia online, tá? A enciclopédia online é como se fosse um texto científico, tá bom? Porque lá vai te mostrar o real significado do que você procura, tá bom? Não é uma fantasia, não é um desenho, tá? Então, apesar de que a fantasia e o desenho é muito legal também, porque eles nos ajudam a sonhar, a gente tem várias ideias, a gente se diverte, a gente sorri, tá bom? Então, os dois são legais, mas a gente só precisa saber e diferenciar um texto do outro, tá bom? Então, vocês pesquisarem, claro, com a ajuda de um adulto sempre, tá bom? Texto científico, tá bom? Texto de divulgação científica do tubarão branco, por exemplo. Então vai sair para vocês um texto científico do que realmente o tubarão é, tá bom? Porque ele foi estudado, ele foi pesquisado, tá bom? Ele foi observado. Então tudo que tiver lá que for de divulgação científica é verdadeiro, o comprimento, o alimento, o habitat, tá bom? Agora se você pegar um livro literário e estiver falando o tubarão Zuzu, o tubarão Lulu, por exemplo, já é uma história mais inventada, é uma história para se divertir, até porque a gente sabe que os animais não falam, mas nas histórias eles falam, eles andam, eles cantam, tá? Então é para vocês terem essa ideia do que realmente significa um texto de divulgação científica, tá? E para vocês me mostrarem que vocês realmente entenderam o que é um texto de divulgação científica, eu vou pedir para vocês pesquisarem na internet com a ajuda de um adulto, sozinhos não, tá bom? Então, com a ajuda de um adulto, vocês vão pesquisar um texto,
tá bom? Que é de divulgação científica, tá bom? E na nossa aula online vocês vão me contar e a gente vai super aprender coisas que a gente nem sabe que existe, tá bom? Então, com a minha experiência, com a sua e dos seus amigos, a gente vai aprender muita coisa legal, tá? Então, você pesquisa o que você gosta, o que você acha interessante, tá bom? Ah, Tia Pri, eu gosto muito de animais. Ah, Tia Pri, eu gosto muito dessas cidades. Eu gosto muito de recorde, livro de recordes, tá bom? Então você pesquisa alguma coisa que é comprovado, tá bom? Cientificamente que é verdadeiro. E então a gente vai trocar essa ideia na nossa próxima aula online, tá bom? Anota, pega uma folhinha, pega seu caderno, anota o que você pesquisou, tá bom? E aí nós vamos trocar várias ideias na nossa aula, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Um super beijo para vocês, até a próxima aula.